Bom dia! Oi, gente! A gente hoje vai estar falando sobre áreas que a gente precisa dominar na nossa vida se a gente quiser crescer, quiser evoluir. Então, eu vou falar algumas áreas que a gente sabe que a gente precisa começar a dominar. A gente precisa ter uma meta muito clara. Quando a gente fala de meta clara, as pessoas falam, mas eu sei. Se você for honesto com você, você não sabe nem o que é meta. Você faz confusão entre sonho e meta. O que é sonho? É tudo aquilo que você imagina para a sua vida, mas que não obrigatoriamente se torna uma meta. Então você sonha em viajar, conhecer muitos países, você sonha em conhecer o amor da sua vida, você sonha em ser presidente de uma grande empresa, isso é sonho. E os sonhos podem se tornar uma meta. Quando é que eles se tornam meta? Quando você define prazos, você começa a ter estratégias e cria um plano para chegar nele. Meta. Quando eu tenho uma meta muito clara na minha vida, o que eu faço? Eu olho para aquela meta e falo assim, como é que eu faço para chegar nessa meta? Ela é plausível dentro da minha mente? Tem alguma coisa dentro de mim que diga que eu não posso atingir aquilo? Se alguma coisa dentro de você disser que você não pode atingir aquilo, você não vai atingir e ponto final. Porque você tem uma crença que está criando a tua realidade. Não, essa meta que eu tenho na vida, ela é plausível. De repente você quer sair de vamos lá, minha história, né? Você quer sair de um Gol usado, bom, mas sem ar-condicionado, sem nada, e pular para um Elantra, último modelo, top de linha. Como é que você faz para você pular desse estágio para o outro estágio? Na verdade, você não faz, porque você não acredita. Então, é muito mais fácil para a gente se convencer de que aquela nossa meta é possível quando a gente pega e estabelece de um ponto que a gente está até o outro qual que é. Então, eu saí de um Gol usado, sem ar-condicionado, e aí eu pulei para um Celta zero, sem ar-condicionado, sem nada, mas já era um carro zero. Então, na minha mente, isso era mais plausível. Nada dentro de mim dizia, não, você não pode ter. Porque era um carro que cabia no meu bolso. E aí eu fui, estabeleci a meta e concluí. Eu fui pulando de um para um. E teve um momento na minha vida que eu percebi o quanto isso era desparafusado com a minha realidade. Eu saí de um carro que eu tava, na época era um Fox, que já era melhorzinho, tinha ar-condicionado, tinha uma direçãozinha hidráulica, e eu falei pro cara que eu queria, sei lá, era um carro, na época era da Volkswagen, mas aí depois eu não quis mais e eu pulei de categoria. Eu fui comprar um New Fiesta, automático, 4 portas, sedã e tal, e aí o cara falou, nossa, você vai fazer um pulo de um Fox para um Fiesta. E na minha cabeça, esse termostato de merecimento, de valor, já não existia mais. Eu falei, por que eu não posso? Eu posso. E a partir desse momento que eu falei que eu podia pular de um lugar para o outro, eu comecei a crescer. Eu comecei a evoluir, porque eu tirei esse teto da minha cabeça. Todo mundo tem um teto. E a gente chama esse teto de competência. É até onde você acredita que você pode ir. Quando eu geria pessoas, eu via isso muito claramente. Tinha pessoas que elas iam, evoluíam e não tinham muito esse teto. Tinha outras pessoas que elas iam e bum, parava, estagnava num lugar. Aí a gente falava, eu ficava pensando como gestora, poxa, esse cara é tão top. Por que ele não está ultrapassando isso? Por que ele não vai? Porque ele tem esse teto de competência, esse teto de merecimento, esse termostato que a gente fala. Nosso termostato diz até onde a gente vai e é onde a gente vai. Isso em dinheiro é muito comum.
Você acredita que você pode ganhar até um X. Isso, empreendedores, eu trabalho e eu vejo muito isso. A gente estabelece qual é um valor legal de faturamento pra gente. E aí a gente luta e chega naquele lugar. Beleza. Quando a gente chega naquele lugar, poxa, se você chegou até aquele lugar, você pode ultrapassar esse valor. Você pode ultrapassar. Mas o que acontece com a gente? A gente bateu no nosso teto. E aí a gente fica patinando naquele lugar. O que falta para você atingir um novo patamar no seu negócio, na sua vida, é você ter uma meta que vai subindo. É uma régua que sobe conforme você vai chegando naquele lugar. Caso contrário, você dificilmente vai se sentir estimulado de verdade para continuar crescendo, para continuar evoluindo. Entenderam? Então, isso é a importância da meta muito clara. Gente, para falar só sobre meta, é quase que alguns dias de aula, tá? Pra gente trabalhar. Por isso que o coaching são 10 sessões, que a gente trabalha cada coisa devagarzinho, porque são muitas coisas envolvidas, mas nesse tipo de conteúdo que eu tô fazendo, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Eu vou passando os conceitos para que vocês possam, vocês mesmos, desenvolverem. Vamos lá, crença e merecimento, e crença de merecimento, né? São as duas coisas que a gente precisa olhar. Tem alguma coisa dentro de você que tá te impedindo, que tá dizendo para você que você não? Do tipo, tem coisas que eu vou trabalhando e eu percebo quando eu trabalho e a gente esbarra nisso. As pessoas, elas têm um negócio chamado pertencimento. Todo ser humano precisa pertencer a algum sistema. Seja na sua família de origem, seja na sua nova família que você formou, seja no seu grupo de amigos de trabalho. N, tá? N. Você quando chega nesses grupos, você pertence a esses grupos, você se sente acolhido nesses grupos e você se sente protegido, que é uma das coisas que o ser humano mais precisa na vida, que é se sentir protegido. Por isso e isso vem da nossa ancestralidade. Quando a gente estava na caverna, a gente precisava uns dos outros para se proteger, porque aquele humano que saísse da caverna e tivesse sozinho, sem um bando, o animal maior ia e comia ele. Isso ficou gravado no nosso subconsciente, na nossa consciência ancestral. A gente tem que se juntar em bandos, então a gente precisa desse grupo em volta da gente. Quando a gente fala que as pessoas estão evoluindo espiritualmente, elas estão cada vez menos dependentes desse bando, porque elas começam a se conectar com uma coisa maior que está lá em cima, e ela sabe que ela nunca vai estar sozinha. Mas até que isso seja trabalhado, você tem essa crença te amargurando e não te deixando realmente ter a vida que você merece ter. Quando a gente fala de merecimento, já é um caso bem específico, tá? Eu, quando falo que eu não mereço alguma coisa, eu me afasto daquela coisa. Eu tento evitar que aquilo exista na minha vida. Então, se você não acredita que você merece amor, porque lá na tua infância, sua mãe, seu pai, alguém disse pra você que você, se não fizesse tudo bonitinho, fizesse tudo certinho, alguém não ia te amar, o que aconteceu com você? Você criou essa barreira, essa crença de que você não merece o amor. Dinheiro. Se de alguma forma você, por pertencer a famílias pobres, então eu venho de uma origem pobre, minha família toda é pobre, para eu pertencer a essa família, eu vou me afastar do dinheiro, porque senão eu vou ser o único rico da minha família. Crença. Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão me explorar. Eu vou ter que dar dinheiro para as pessoas. Se eu ficar muito rico, eu posso ser roubado, eu posso ser sequestrado. E crença, gente, ela não é racional, ela é emocional. E ela está implantada no subconsciente. Se você não explorar, não for lá no fundo, dar uma cavadinha, você não vai descobrir o que está te impedindo de ter o que você deseja ter na vida. E é muito louco, porque você não faz isso de propósito e você não percebe. Por isso que quando a gente
toca o dedo na ferida do autoconhecimento, muita gente arrepia e sai fora. Ela não quer olhar para ela, porque é tão lá dentro que você acha assim, a hora que eu tirar isso eu desmorono. E desmorona, tá? Vou deixar claro para vocês. Se você só arrancar uma crença de uma pessoa e jogar fora, e falar, pronto, está sem crença, e não colocar outra no lugar, essa pessoa desmorona sim. Porque a crença é o que mantém a gente em pé, é o que faz a gente acreditar que a gente está vivo. Se a gente não acreditasse que a gente estava vivo, a gente já tinha desencarnado. Então, é muito profundo você trabalhar crenças e merecimento para você realmente dominar a sua vida. Vamos para um outro ponto, estados emocionais. Eu quero que você pense se você acessa os seus estados emocionais de modo consciente. Vamos falar assim, quando eu estou falando de estados emocionais, eu estou dizendo para as pessoas que as pessoas elas têm que ter consciência de quando elas acessam cada uma de suas emoções. Só que cada uma dessas emoções, elas nascem aonde? No nosso pensamento. Você não sente primeiro, você acha que você sente, mas você não sente. Para eu sentir qualquer emoção, amor, raiva, qualquer sentimentos maiores ou menores, um sentimento de nojo, qualquer sentimento, eu tenho que ter pensado uma fração de segundos antes em alguma coisa. O que você pensa quando você sente uma emoção? Esse link, se você fizer, você domina a sua vida, mas domina de um modo absurdo. E eu falo para vocês com uma convicção absurda de quem não sabia o que era sentimento. De alguém que quando perguntaram para mim, o que você sente? Eu olhei e falei, gente, que língua esse ser humano está falando comigo? Eu era nesse nível. Eu não sabia o que eram os meus estados emocionais. E quem não sabe quais são seus estados emocionais, vive reagindo à vida. Eu deixo de ser um homo sapiens para ser um homo reação pura. Porque a emoção, o sentimento, provoca um comportamento na gente. E se eu não tenho essa clareza de que esse pensamento gerou essa emoção e essa emoção está gerando esse comportamento, eu não mandei nada na minha vida. Nada, nada, nada. Então, se você não dominar os seus estados emocionais, você também não domina a sua vida, beleza? Vamos lá, outro ponto. Os nossos medos, os nossos diálogos internos. Você tem que dominar os seus diálogos internos. Sabe o que a gente contou ontem do diabinho, do anjinho? Se você não dominar esses diálogos internos, a sua vida está incongruente. Quando está incongruente, você está sendo comandado por situações, você está sendo jogado ao bel prazer do mar. Então, a gente tem que também entender quais são os medos, compreender eles e ver quando eles estão nos atingindo de alguma forma. Dentro do meu processo de autoconhecimento, eu descobri que um dos meus medos primordiais, e são 7 que eu vou falar agora para vocês, e vocês precisam anotar, e esses momentos que a gente está aqui junto, anotem, porque vão dar muitos insights para vocês dentro do processo de autoconhecimento, tá? O que a gente está fazendo aqui não é uma sessão de coach, mas é uma formação, porque muito disso eu vi dentro da minha formação com mais profundidade. E aí tem que ter uma aula toda, mas é o que eu te falei. Fica aqui que a gente vai conseguir ir caminhando dentro dessa tua evolução. Você vai sair de onde você está para onde você quer chegar. Dentro desses medos, o meu era o medo da crítica social. Vocês imaginam que eu tinha medo de falar aqui, de gravar live, então, Jesus amado, como que eu vou gravar live ao vivo com as pessoas? E se eu falhar? Porque eu tinha uma rígida interna dentro de mim que dizia que eu não podia, eu tinha que parecer perfeita o tempo inteiro para as pessoas. E isso é uma pessoa
ultra controladora, ultra manipuladora. Porque eu quero manipular o que você pensa sobre mim. Eu não tenho esse poder, não tenho. Se você vai pensar que eu sou uma babaca, se você vai pensar que eu sou um gênio, eu não tenho poder nenhum sobre o seu pensamento, mas sobre o meu. Eu tenho sobre o meu comportamento. Então hoje que eu domino os meus estados mentais, os meus estados emocionais, eu venho e faço uma live. Porque as críticas não vão me afetar mais. E antes era o meu principal medo. Eu tinha menos medo de todos os outros do que eu tinha desse, porque esse me paralisava. Eu deixava de fazer coisas na minha vida por medo, por este medo fundamental que era o medo da crítica social. A opinião das pessoas era muito importante, porque eu precisava de reconhecimento. Então, se eu não tivesse um reconhecimento, eu estava meio paralisada. E aí também, dentro do autoconhecimento, eu fui trabalhar na minha criança interior, que estava lá na infância, precisando e esperando o reconhecimento dos pais, que não vai vir, gente, quando a gente já se tornou adulto. Então a gente tem que curar essa nossa criança. E cura de criança é outra série, é outra história. Talvez a gente faça uma jornada sobre criança ferida, que a gente precisa ir lá visitar, acolher aquela criancinha que nós somos. Eu fiz a coisa mais linda que eu já vivi, sabe? Mas, assim, não tem como descrever. São vários processos meus, mas esse foi muito especial. Então, talvez ali pra frente a gente vai estar fazendo isso dentro das séries. Oi, bom dia, gente. Que bom. Você também tá sentindo e a gente é muito parecido. A gente é humano, então isso vai acontecer com várias pessoas. E eu espero que essas lives realmente colaborem. Que essa aula, porque é uma aula que a gente está tendo, colabore com a gente para evoluir. Então vamos lá, vamos falar os 7 medos para vocês anotarem e ver qual que está comandando a sua vida e impedindo você de chegar onde você quer. Deixa eu beber um chazinho. Vamos lá. Medo da morte. E esses medos, eles foram identificados pelo Napoleão Hill, tá? Que é um autor que eu amo, releio e recomendo que façam isso, porque são livros assim muito profundos. O medo da morte. Esse é um medo que paralisa muitas pessoas. E como ele não é um medo meu, eu olho e falo, a morte é certa, por que alguém vai ter esse medo? E tem muita gente movida por esse medo, ou melhor, não movida, paralisada com esse medo. O medo da doença, tem muitas pessoas que elas vivem fixadas na doença. E você vai perceber se você é essa pessoa ou não, pelo tanto de vezes que você falar sobre doença no seu dia. Começa a mapear e um exercício muito poderoso para você fazer. Anota quantas vezes no seu dia você fala sobre algum tipo de doença. Às vezes é uma pessoa que ela fala da própria doença, ou ela fala de doença de familiares, ou ela fala da doença que está surgindo no mundo. Ela está sempre antenada de alguma forma à doença, tá? O medo da crítica, que é o que eu falei, é você não se mexer, não se mover, porque o que as outras pessoas vão pensar a meu respeito. Teve uma vez que eu estava com um amigo numa pizzaria, há pouco tempo. Eu estava comendo com ele e aí ele pegou e falou assim, e eu comecei a gravar, né? E aí ele falou assim, nossa, eu acho incrível que você consegue gravar em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa. E eu falei para ele assim, olha, sabe quanto tempo essas pessoas vão lembrar que eu fiz isso? Não chega no final da pizza delas. Elas vão terminar de comer e elas não lembram que me viram gravando. Elas podem, neste momento, estar falando, estar criticando, um monte de coisa. Mas, em seguida, a vida delas vai tomar o fluxo natural e eu não vou ser importante. Então, eu vou deixar de fazer uma coisa que eu quero e que é legal para mim, porque a pessoa talvez fale e antes eu pararia, antes eu não faria. Porque onde já se viu, o que vão pensar? Vão achar que eu sou ridícula? Então, você vai muitas vezes deixar de fazer coisas por causa desses medos. O medo, outro medo que
é muito comum, tá? E muita gente nem vai admitir que tem ele. É o medo da perda do amor de alguém. Tem gente que não se mexe por medo da perda do amor. E esse medo, ele pode te gerar dependências emocionais muito profundas. Pessoas que se tornam dependentes, e eu vou falar, dependência emocional, eu não trato de jeito nenhum. Depressão, eu não trato. Tem coisas que você tem que entender, que você tem que ir para um psicólogo se tratar. Tem coisas que um coach, um mentor vai te ajudar. Então, quando eu marco as sessões, eu quero conversar com as pessoas antes de marcar, porque tem gente que vai confundindo o que é o meu trabalho e o que é o trabalho de uma terapia. Eu não sou terapeuta, então tem umas diferenças. Então, assim, muito cuidado, porque este medo pode estar regendo sua vida. Se você tem o medo da perda do amor, você talvez não saia do trabalho que você tá infeliz nesse lugar, mas você não vai sair, porque você tem esse medo. Nossa, mas o que uma coisa tá ligada à outra? Porque você tem medo de você ficar sem uma condição financeira, e sem condição financeira essa pessoa, a sua família desmoronar. Então tem coisas que vão te paralisar. Você precisa realmente olhar para dentro e se auto-observar. Autoconhecimento, né? Medo da pobreza. Esse é um medo que faz com que as pessoas muitas vezes fiquem pobres, muito pobres, porque elas vibram na escassez, vibram na falta, e a gente não recebe do universo aquilo que a gente quer, a gente vibra aquilo que a gente é. Se eu sou escassa, se eu sou pobre na minha essência, porque eu acredito que o dinheiro é finito, se eu acredito que não tem para todo mundo, eu tô vibrando na escassez. E esse assunto aqui também é outras grandes aulas. Tem mentores exclusivos para falar só sobre prosperidade, de tão profundo que é esse assunto. E as pessoas acham que é só sobre dinheiro. Gente, é tão maior do que isso e é tão mais enraizado por conta das crenças, crença de merecimento e outras coisas que eu já falei aqui em cima, que você acaba não conseguindo trabalhar. Então, mas guarda aí, dessa da pobreza. E a outra é o medo da velhice. Sabe aquelas pessoas que, não porque você se cuida, isso aí é nossa obrigação, porque a gente tem uma máquina, que a gente veio para o planeta e que tem que carregar a gente até o último dia. Se ela vai carregar sem ferrugem, tudo funcionando, é um trabalho nosso, nos cuidar. Mas tem pessoas que elas são completamente fixadas apenas nesse quesito de não envelhecer de forma nenhuma. E aí elas vão entrando naqueles excessos de, sabe aquelas pessoas que botocam a cara inteira, que vão virando um monstro e que a gente vai olhando e falando, gente, por que essa pessoa fez isso? Jesus, o que está acontecendo? É isso. A pessoa, ela perde essa noção de que o envelhecer é natural. Não precisa envelhecer toda acabada, é o que eu falei, você vai cuidar dessa máquina até o final. Mas qual é o limite que você tem de aceitar a velhice como um processo? Aceitar as coisas como elas são. E aqui eu ponho um outro ponto. Quando você tem este medo da velhice, você também tem uma paralisia em relação à aceitação, que é um dos princípios, até dentro do budismo, é muito trabalhado a yoga. Aceitar. Quando eu estou fazendo a yoga, um lado meu é completamente diferente do outro. Eu vou lá, torço um lado, maravilha. Do outro eu não consigo torcer nada. Eu falo, nossa, não está torcendo. Eu aceito que os meus dois lados são completamente diferentes, que eu não sou simétrica dos dois lados. E você começa a trabalhar a aceitação. Quem tem este medo não tem aceitação de jeito nenhum, porque está tentando fazer uma coisa parar, que é o tempo. E ele não vai parar, né? Por isso que é importante a gente fazer exercícios de meditação para viver o presente, cada vez mais o presente. Eu vivo muito presente, muito. É uma coisa louca. Eu tenho as metas, objetivos para o futuro, mas eu vivo muito hoje. E foi algo que eu aprendi, porque minha mente era acelerada, eu vivia lá na frente, eu ficava no futuro o tempo todo. Então, esse é outro ponto que você tem que trabalhar.
Outra coisa, prosperidade e dinheiro. Se você não trabalhar esses dois pontos e não dominar isso na sua vida também não vai alavancar e você não vai chegar a lugar nenhum. Tem gente que confunde prosperidade e dinheiro. Dinheiro é o recurso financeiro, tá? Que você tem. A gente está falando de recursos que você vai ter para viver uma vida próspera. Prosperidade é tudo. É você ser feliz no amor, no trabalho, é ser feliz com o dinheiro, é ter realmente saúde, é cultivar bons hobbies, é você cultivar, nossa, eu tô gaga mesmo, cultivar a conexão com o seu eu espiritual. Prosperidade é um papo lá para dentro, tá? Então, a riqueza, quando a gente fala de riqueza e a pessoa fala assim, eu sou rico de saúde. Não, amor, não, você não é rico de saúde. Querido, ou você é rico de dinheiro. Agora, de saúde, você é saudável. Você tem que saber separar essas coisas, porque quando você fala, sou rico de amor, você está justificando porque você é pobre de dinheiro. E aí você vibrou na escassez. Olha como é louco. E são pequenas coisas. Por isso que o conhece-te a ti mesmo é tão importante. Você tem que ir lá dentro e ver quais são os significados que eu dou para cada coisa. Às vezes você está dando um significado para riqueza tão amplo, para você não olhar que você de alguma forma acha e acredita, crença, que o dinheiro não é tão positivo. Então eu não posso dizer que riqueza é só dinheiro. É só dinheiro e dinheiro é muito bom. E você tem que poder dizer que você ama dinheiro. E tá tudo certo. Tem gente que amarra que amar ao dinheiro é não amar a Deus. Eu já vi de tudo, tá? Já vi de tudo, vou morrer sem ver tudo nessa vida. Mas vamos lá que tem assunto. Energia masculina e feminina. Yin e Yang. Lei do gênero. Hermes Trismegistus. Você não conhecer e não dominar essas duas energias dentro de você, a vida, e eu sou expert em ter bagunçado a minha vida. Eu deveria usar a minha energia feminina, ok, e a minha energia masculina, ok. O que eu fiz? Eu joguei tudo na energia masculina. Quando você joga toda a sua energia masculina, você sendo mulher, tá? Tô falando no meu caso. Você descompassa e desbalanceia a sua vida. E aí você fala assim, meus relacionamentos não estão dando certo. Por que será? Porque você provavelmente está atraindo para você homens com muita energia feminina. Porque você tem que balancear, o universo está tentando te balancear. E aí você fala assim, nossa, eu casei com um banana, ele não faz nada. Mas por que será que ele não faz nada? Ele não faz nada porque você não deixa. E você não percebe que você está fazendo isso. Por quê? Você tem muita energia masculina sendo canalizada. E a sua energia feminina, que é uma energia de quem veio para cá para ser cuidada, para ser protegida. Mas eu não preciso de homem para nada. Quem diz que relacionamento é por necessidade? Você não necessita, você tem que desejar ter essas pessoas na sua vida. Permitir que essas pessoas ocupem seus papéis. Papéis é outro papo, é outra aula. É profundo demais sobre papéis, então não vou entrar nisso. Mas você não está deixando que as pessoas ocupem seu verdadeiro lugar. Porque você não está ocupando seu verdadeiro lugar. Porque você não entende esse negócio das energias femininas e masculinas. Hoje eu tenho me permitido ser muito mais feminina e usar a minha energia masculina, porque a energia masculina é uma energia de execução, então ela é importante, ela tem que ser usada, mas ela tem que ser equilibrada. E quando você percebe isso na sua vida, você começa a afastar, por exemplo, os homens mais femininos, que têm essa energia mais feminina, porque eles não te interessam mais. Você quer homens com energia masculina, ok? E estes homens de energia masculina, ok? Eles vêm se atrair pela mulher de energia feminina, ok? Porque o cara que tá na posição certa dele, ele não quer se relacionar com o outro cara, que é você. Entendeu? Ele vai procurar talvez um outro cara que tenha energia feminina. Porque tem que balancear essas duas energias. Então, a gente está falando de energia, não está falando de gênero, não está falando de sexo.
Porque eu sou hétero desde sempre, não sei se por acaso ou não, mas eu sou hétero, e eu era completamente masculina. Entendeu? Então, assim, não tem a ver com o seu gênero, mas tem a ver com a energia que você emite. E se você não domina isso na sua vida, que caos. E tem formas, tá, da gente cultivar a energia feminina e masculina na nossa vida e começar a equilibrar ela. Eu tenho trabalhado muito isso em mim e tem sido transformador, tem sido delicioso. Eu tenho visto em mim momentos de mais suavidade que eu não tinha. Eu era muito faca na caveira, eu era o cara. É engraçado, a turma da minha formação em coach sabe que uma das frases que o pessoal fala comigo até hoje é assim: você é o bichão. Quando eu entrei no meu processo, eu era realmente o bichão. Eu era o cara. Hoje eu vejo que eu sei ser o cara se eu precisar e eu sei voltar à posição de ser a mina se eu precisar. Não é lindo? Vamos lá, que ainda tem assunto, gente do céu. Agora, alinhamento sistêmico. Dentro da constelação sistêmica, que é outra coisa que a gente tem que dar uma passada e uma olhada. Bert Hellinger, um autor maravilhoso. Quem não estudou ele, eu recomendo. Tem livros maravilhosos dele. Tem muito conteúdo específico, tá? Que mostra que os nossos sistemas têm algumas leis que regem ele. Eu não vou entrar em leis, porque senão a gente não acaba essa live. Tem algumas leis que regem ele e que se essas leis elas não forem respeitadas, o sistema dá um jeito de compensar. Tem um filme da Netflix que eu recomendo que vocês assistam, que chama Uma Nova Mulher. Ele conta e vive a constelação sistêmica na vida de algumas mulheres. São algumas amigas, eu acho que 3 amigas, que elas têm a vida muito desconstelada. E eles mostram como que a constelação age. É um filme lindo, 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 lindo. E vocês vão entender ela melhor, para complementar essa nossa aula. Mas se você não entender o sistema que você está integrada e dominar isso, sua vida vai andar dando umas cambalhotas e você não sabe por quê. E você vai repetir coisas da sua família de origem que você não faz ideia. Eu fiz a constelação comigo e foi muito revelador, porque dentro da constelação eu não via o quanto eu estava assumindo papéis completamente errados. E com isso eu fiz a minha família inteira desandar. Porque eu tiro força do meu sistema e é de onde eu tiro a força para eu caminhar para a vida. É um movimento lindo, tá? Eu sou suspeita, porque dentro do autoconhecimento foi um dos caminhos que eu trilhei. E a outra é ter estratégias de crescimento na sua carreira. Se você não olhar para a sua profissão estrategicamente, e estrategicamente o que você quer da sua vida profissional? Da sua carreira. Aonde você quer chegar? De verdade. Olha a real. Tem gente que tá, sei lá, 50 anos lá na mesma empresa, fazendo as mesmas coisas, não tem meta de crescimento, não tem meta de melhoria e não sabe por que está insatisfeito. Você não está olhando para a sua carreira. E eu não falo só do teu trabalho. Trabalho é uma parte do sistema carreira que você tem que ter. O que você pretende fazer depois que você encerrar? Tem gente que fica só esperando a aposentadoria chegar. Chega a aposentadoria, vai lá e morre. É isso mesmo que é a vida para você? É isso que vai valer? Então, o plano estratégico na carreira eu tenho uma meta dentro dessa empresa que eu tô, dessa corporação que eu tô? Eu tenho uma meta para depois que eu sair dessa corporação? Eu sou feliz e até onde eu quero chegar dentro desta empresa que eu tô? Não, eu não quero. Eu quero chegar neste patamar e eu só quero evoluir financeiramente. É uma meta, tá? Então assim, mas você tem que criar isso e criar uma estratégia para continuar evoluindo. O universo, ele não gosta de nada parado, porque ele está em movimento. Neste exato momento, existem milhares de estrelas morrendo e milhares de estrelas nascendo. Neste tempo que a gente acabou de concluir essa live,
nós temos pessoas nascendo e pessoas morrendo. Então, neste exato momento que a gente passou aqui junto, aconteceu um monte de coisa no mundo, no planeta. Então, o universo, ele é isso, ele é esse movimento. Você sabe, você tá entendendo que você faz parte desse movimento e que se você estiver parado, ele vai entrar em movimento? Citar um exemplo bem legal para vocês entenderem. O planeta tá aqui, parece paradinho. Você olha lá uma ilha e fala, nossa, tá paradinha. É uma ilha sem nada. Tem um vulcão nessa ilha que vai entrar em erupção, ele explode. E aí, o que que acontece com essa ilha? Ela começa a crescer. Só que para ela crescer, ela teve que viver um momento de dor. Um momento onde ela está sofrendo uma dor. Ela está sofrendo um movimento que é o vulcão explodindo e fazendo com que a lava chegue, derrame, queime, mate tudo que tem em cima dela. E dentro desse momento, ela entra no mar e ela solidifica. Então, ela cresce. Essa ilha se torna uma ilha maior, porque houve um movimento. Essa lava que bateu, queimou tudo, tal, ela transforma essa terra em algo muito mais fértil. E aí, a vida vai florescer dali muito mais exuberante. Às vezes, a sua vida vai ter um vulcão explodindo porque você não está dominando o movimento que você precisa colocar na sua própria vida. Então, quando a gente está falando de ter um plano estratégico para a sua carreira, é você dominar tudo isso, você controlar tudo isso e você determinar para que lado esse vulcão vai explodir. É fazer e preparar um caminho para esse vulcão explodir. É você ter esse nível de comando. E isso tudo você tem quando você se alinha no seu espiritual. Se a última área da vida, que é o seu espiritual, não for dominado, você também não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, gente, eu acho que assim, ficou longo, é uma aula pesada, socão, porque ela fala todas as coisas que você precisa dominar na sua vida para que você realmente viva uma vida próspera, épica, que vale a pena ser vivida. Então eu espero que você consiga refletir, você tire os seus insights e a coisa mais importante é, para quem assistiu tudo, para quem se deu esse momento, investiu em você nesse momento, você diga, valeu a pena estar aqui dando esse momento para você, não é para mim, porque todas essas coisas que eu tô trazendo é para sua vida, não é para minha. Essas coisas eu já trabalhei na minha. Tem coisas aqui que eu trabalho na minha. Então assim, valeu a pena você passar esse momento aqui comigo? Valeu a pena você buscar esse seu desenvolvimento pessoal? De 0 a 10, quanto você está comprometido com o seu crescimento, o seu desenvolvimento? De 0 a 10, quanto você está disposto a dar de você para viver a vida que você sonhou, a vida épica que você merece? De 0 a 10, o quanto você se compromete com você de fazer a diferença? Eu me comprometi de estar aqui em todas as manhãs, das manhãs da semana, para te ajudar, para te passar o meu conhecimento, passar as coisas que eu estudei, que eu estudo, sobre as minhas formações, e eu espero do fundo do coração que você aproveite. Então eu posso te dar o machado. Agora, se você vai cortar a árvore, não é problema meu, é problema seu. Então eu espero que você faça valer a pena e você tenha realmente uma vida que vale a pena ser vivida. Até uma próxima e eu te vejo na outra aula. Tchau, tchau.